boa noite a todos. Nós vamos iniciando então mais uma reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos que nos acompanham. Que luz se faça entre todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, os comentários ali sobre a parábola do bom samaritano. Então, ele diz: Então o doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e deixaram-no no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao dono da hospedaria e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Isso está ali no Evangelho de Lucas. Então essa parábola ela é bastante significativa, né? Em que esse doutor da lei, né, dotado ali de um profundo conhecimento das leis, né, ele pergunta a Jesus, né, o que ele deveria ali fazer para possuir a vida eterna. E Jesus devolve ali aquela pergunta com outras 2 perguntas. Jesus pergunta a ele: O que está escrito na lei? Como lês? E o doutor da lei responde ali, sem pestanejar, responde imediatamente, porque ele é um profundo conhecedor das leis. Aqui é interessante quando Jesus pergunta para ele: O que está escrito na lei? Como lês? Esse como lês, nós podemos pensar não só ali o que está grafado, o que está descrito nas leis, mas como é que nós lemos? Porque nós podemos ter ali um profundo conhecimento de uma série de coisas, do Evangelho mesmo, das passagens de Jesus, no entanto, como é que a gente lê? O que aquilo traz ali para nós, né? De que maneira aquilo que a gente lê tem algum significado na nossa vida? De que maneira aquilo modifica o meu sentimento? Então, essa pergunta é bastante significativa quando Jesus pergunta para ele o que está escrito e como ele lia, né? Podemos pensar o que aquilo significava para ele, ou o que o Evangelho significa para cada um de nós. E ele responde então que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e a vós e ao próximo como vós mesmos. E Jesus diz a ele: Fazei isso e vivereis.
Ou seja, se esse é o exemplo, né? Se é isso que você lê, se é isso que você compreende, faça, né? Ou seja, tenha ali atitude. Esse é um exemplo, uma vez mais, ali que nos leva a refletir que a teoria ela é muito importante, mas é aquilo que o próprio Evangelho fala, a fé sem obras, ele é morta em si mesmo. Então nós podemos ser ali religiosos ou espíritas de fachada, né? Que aparentamos, que frequentamos ali, talvez até com muita assiduidade, que nos dedicamos muito, mas a grande pergunta é: o que que é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, o que que aquilo, de que maneira aquilo tem um impacto na nossa atitude, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso pensamento? Então, esse é o grande desafio, para que gradativamente aquilo que se sabe, aquilo possa ser ali um hábito, possa ser ali uma luta, ainda que seja uma luta interna muito grande, mas que gradativamente aquilo pouco a pouco possa ir nos modificando. E é muito interessante esse exemplo em que Jesus ali, mais uma vez, se utiliza das parábolas, né? Que essa ferramenta extremamente pedagógica, extremamente compreensível a qualquer nível de pessoa, né? Ou seja, tanto aqueles ali, os doutores da lei, os letrados, quanto as pessoas mais simples, através desses exemplos, eles compreendiam a essência daquilo que Jesus queria dizer. Então vejam que esse homem aqui em foco, ele é assaltado, ele é espancado, ali ele tem sofrimentos graves, passa ali um sacerdote que não passa, sabe o vê, sabe que deveria ajudá-lo, mas não faz absolutamente nada, tem ali um sentimento de indiferença, passa um levita, que é alguém também que tem ali uma função ligada à religião, mas não tem a mesma... tem funções um pouco abaixo de um sacerdote, mas alguém que conhece ali as leis de Deus, mas que também passa indiferente. E finalmente eu passo um samaritano, né? E esse samaritano, ele não só ele ajuda, mas ele passa ali o azeite e o vinho, porque o azeite e o vinho naquela época, eles tinham funções medicamentosas também, né? E ajudava ali no processo de cicatrização, na cura das feridas. Então vejam que ele para, ele ajuda de fato, ele cuida ali daquele que havia sido assaltado, estava ali bastante machucado. Ele coloca esse doente no cavalo dele, leva ali até uma hospedaria, cuida dele, permanece com ele só no dia seguinte em que ele parte, deixando ali aquele doente aos cuidados do dono da hospedaria. Então, o que se percebe aqui? Que de fato há uma preocupação com o bem-estar ali daquele que ele socorria. E essa pessoa, ele socorreu, ele não sabia quem era, né? E vejam que ele fala para o dono da hospedaria: olha, cuide dele, né? Que eu vou, na volta, eu passarei aqui, e caso você tenha gasto mais do que aquilo que eu te dei, que na época eram 2 denários, né? A moeda corrente ali, e que ele restituiria. Ou seja, se percebe muito claramente que não é aquele que simplesmente para ajuda e esquece. Não, ele tinha ali essa dedicação, essa preocupação muito grande com o bem-estar do outro. E quantas vezes a gente passa por alguém, né, ou se depara por várias situações na vida que elas pedem ali a nossa atitude, que elas pedem o nosso olhar, nós sabemos que devemos ajudar, que poderíamos ajudar, mas por orgulho, por vaidade, por falta de tempo, até por vergonha, né? Situações em que a gente tem vergonha de ajudar o outro porque não quero me expor, né? Ou nós nunca nos sentimos preparados para ajudar alguém. Então é muito comum pessoas que falam: poxa, eu tenho muita vontade de ir no asilo, eu tenho uma pena de crianças que ficam no orfanato, mas eu não tenho condições emocionais de ir num lugar desse, né? Complicado, porque é claro que ninguém está totalmente preparado para fazer
numa primeira visita, já chegar ali, se sentir absolutamente à vontade, se sentir confortável, né? Muitos até se sentem muito bem já numa primeira visita, outros é um exercício, né? É um trabalho ali gradativo em que, vencida ali aquela resistência inicial, se percebe o bem enorme que faz ali, até porque visitando esses locais, quantas vezes a gente se depara com tantas pessoas que estão ali, sejam idosos, sejam crianças, sejam doentes, e no meio de tantos, talvez alguém nos toque ali de uma maneira especial, alguém ali desperte em nós uma afinidade maior e que de repente você tem vontade de voltar naquele lugar para rever aquela pessoa e de repente você já, numa outra visita, você já conhece um outro também que se cria ali um laço, uma afinidade. Enfim, aquilo que parece ser tão complicado, tão difícil, talvez até quase impossível, né? Quando a pessoa tenta, que ela se predispõe, naturalmente aquilo, essa afinidade, essa preparação, ela vai sendo construída, ela vai acontecendo. Eu estou falando em relação a uma visita, mas em qualquer coisa da vida, quantas vezes nós até sabemos que aquilo nos faria bem, que aquilo é necessário, mas nós falamos, eu não estou preparado. Então, se nós somos jovens, nós dizemos, eu sou jovem demais, quando eu for mais maduro, eu me dedico a essas coisas. Aí chegamos na idade madura, né, ali numa fase mais adiantada da vida, a gente fala, não, eu estou cansado, isso é um trabalho para os jovens que têm mais energia, que têm mais disposição. Ou seja, a gente nunca se sente preparado, esquecidos de que essa preparação ela acontece fazendo, tentando, errando, acertando, não é? Então é muito significativo esse exemplo desse samaritano, que ele ajuda, que ele se preocupa muito com o outro, que ele dá os cuidados, que ele passa ali a noite cuidando e só no dia seguinte ele parte ali. Também isso traz também um aprendizado de que nós podemos ajudar alguém, mas isso não significa viver a vida do outro, porque há um momento em que ele deixa os doentes aos cuidados do dono da hospedaria, porque ele precisa seguir a vida dele, ele precisa cumprir as obrigações que ele já tinha, ou seja, nós podemos ajudar o outro, mas a palavra diz ajudar. Ajudar não significa viver a vida do outro, resolver todos os problemas do outro, né? É dar o suporte até que essa pessoa tenha condições de andar sozinha, de recuperar, né? Às vezes a pessoa já tem condições até de correr e a gente está querendo ali segurar indefinidamente a mão daquela pessoa, sendo que ela já tem as condições necessárias. Então eu acho que traz esse aprendizado de olhar para o outro, de se preocupar com o outro de fato, mas também não queremos viver a vida do outro e resolver ali problemas que cabem a ele, mas que nós podemos sim, em muitas situações, sermos ali um braço amigo. E é bem significativo também que esse doutor da lei era um judeu e ele recebe um exemplo de quem? De um samaritano, que eles tinham problemas muito grandes ali, né? Os judeus taxavam ali os samaritanos de impuros, de serem não respeitarem, não cumprirem ali as leis judaicas, né? Isso já parte desde a separação, porque num primeiro momento eles eram um povo só, e tem a separação ali das 12 tribos, e os samaritanos eles fazem parte de três dessas tribos que tem essa separação, essa dissensão, enfim, eles já tinham ali dificuldades de relacionamento gigantescas. Os judeus evitavam a todo custo falar com os samaritanos, né? Consideravam, como foi dito, como pessoas impuras, indignas. Então, esse doutor da lei receber um exemplo de um samaritano foi bastante significativo, né? E Jesus diz a ele, pergunta para ele, então, dos três, daquele sacerdote, do levita e do outro que o socorreu, quem ali foi mais caridoso? Ele diz, né, aquele que usou de misericórdia.
né? Ou seja, aquele que teve compaixão. Porque esse doutor da lei, ele pergunta em dado momento também, quem é o próximo, né? E o nosso próximo quem é? Qualquer um que precise ali de uma ajuda, qualquer um que precisa de uma palavra, qualquer um que em muitos momentos precisa do nosso silêncio, né? Hoje é muito raro nós encontrarmos alguém que nos ouça sem julgamentos, sem preconceitos, né? Então, qualquer um que precise da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso silêncio, da nossa atitude, é o nosso próximo, é alguém ali que merece ali o nosso respeito, né? Como já foi dito, nós podemos até dar ali esmola para alguém, mas a caridade vai muito além disso. A caridade é quando você pode até entregar alguma coisa de material, mas você reconhece naquela pessoa um irmão, alguém que merece o nosso respeito, um filho de Deus, e ainda estamos muito presos ali ao nosso preconceito, né? Mesmo em relação à caridade, podemos fazer alguma coisa pensando, o que eu vou ganhar com isso? Né? Será que eu vou postar, vou ter ali curtidas, vou ter os likes ali no Instagram? Enfim, às vezes os motivos que nos levam a fazer alguma coisa não são ali por caridade, mas como foi dito em certa ocasião, ainda assim isso é importante, porque esse é um exercício para que gradativamente nós possamos fazer alguma coisa ali pensando no outro, ainda que o outro não agradeça, ainda que o outro não reconheça, ou mais difícil, ainda que o outro zombe ali, seja até irônico em relação à ajuda que lhe é oferecida, mas é um problema de cada um, não é? Então, nos despojarmos ali desses preconceitos que ainda estão tão arraigados, tão presos a nós, olharmos pessoas que às vezes estão muito mais próximas, estão dentro da nossa casa, estão no nosso trabalho, né? Elas estão, de uma maneira figurada, elas estão com fome e nós nem percebemos, né? Elas estão com fome de afeto, de atenção, né? Elas estão precisando de alguém que sinta que elas são percebidas ali por nós, né? Aquilo que temos aprendido, que muitas vezes a indiferença ela dói muito mais até do que uma própria agressão, né? Então esse próximo ele pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. E a gente usa aquele exemplo, né, sobretudo para os homens ali, quando a gente está interessado em um carro, o que acontece? Todos os carros daquele modelo, daquela marca, daquele modelo que passam por nós ou que param do lado, nós começamos a olhar atentamente. Então a gente fala, nossa, que interessante, como está tendo esse modelo de carro agora? Mas talvez não, talvez seja simplesmente porque, interessados naquele modelo, nós começamos a observar, nós começamos ali a nos atentar àquele modelo. Então, trazendo para essa situação, nós precisamos observar aquilo que nos rodeia, observar as pessoas que nos cercam, situações que pedem ali a nossa atenção, a nossa ajuda, né? Então, e se prestarmos atenção, uma infinidade de situações vão ali ser colocadas na nossa frente para que a gente possa ajudar, não necessariamente que seja uma ajuda material, mas às vezes é um telefonema, às vezes é uma conversa, às vezes é o silêncio, como foi dito, às vezes é uma prece, né? Ou seja, se começarmos a perceber, a prestarmos atenção, nós vamos perceber aquilo que precisamos perceber, né? Como esse samaritano ele passa, ele não só vê um homem ali todo ensanguentado, todo machucado, mas ele para, ele observa, ele toma atitude, ele cuida, né? Ele só parte num outro dia, né? E mesmo assim ele fala, olha, pro dono da hospedaria, cuide dele, faça o que for necessário, eu vou te deixar aqui algum valor e na volta, eu passando aqui para vê-lo como está, se for necessário, eu te pagarei se você utilizar um valor maior. Então vejam o cuidado, a atenção, a compaixão que esse samaritano tem então
por aquele que estava doente. Então fica aí para nossa reflexão, né, que tenhamos olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, aguçando aí a nossa sensibilidade, aguçando aí a nossa atenção, para que percebamos aí quantos estão necessitados, quantos se sentem sozinhos, né, quantos que precisam ali de um cuidado. Então fica aí esse alerta para que a gente, assim como o samaritano, né, mais do que ter uma religião, nós tenhamos o quê? A religiosidade. Né? É claro que o quanto o Espiritismo nos ajuda é uma coisa que é muito clara, né? O quanto ele nos esclarece, o quanto ele nos convida ali à caridade, mas isso não pode ser só uma teoria, né? E a gente tem visto aí pessoas até que se dizem ateus, né? Que pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas quantos têm ali atitudes de profundo respeito pelo outro? Pessoas que não são sectárias, que elas não são preconceituosas, que elas aceitam o outro como ele é, né? Enfim, nos dando exemplos ali de que às vezes não estão ligadas a nenhuma religião, mas são pessoas que têm bons sentimentos, que têm boas atitudes, que em última instância é isso que conta, né? Quando partimos para o outro lado, a pergunta não é que religião que você teve, não é quantas sessões você frequentou, quantos passos você tomou, quantos cultos você foi, quantas missas assistiu, mas a pergunta é: o que você fez, né? Com aquilo que Deus te concedeu, sendo muito, sendo pouco, mas o que você fez? Essa é a grande pergunta. E quais são as afeições que a gente deixou ou não, né? Então fica aí para a nossa reflexão, e essa parábola do samaritano que nos convida ali a olhar pelo outro, né? E a perceber aquilo que acontece ao nosso redor. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos nossos estudos desta noite, escolhemos um tema por perceber que muitos companheiros que têm as suas faculdades mediúnicas desenvolvidas ao trabalho fraterno, nesta época em que a pandemia nos afastou temporariamente desse tipo de exercício, vêm preocupados, acreditando estarem com problemas orgânicos ou com desequilíbrio emocional em decorrência da falta do exercício da faculdade mediúnica. Então, por bem nos nossos estudos, gostaríamos de estar ressaltando que os esclarecimentos na codificação sempre são tão importantes mediante o nosso estudo, a nossa responsabilidade de estarmos esclarecendo estas dúvidas, para que não tenhamos equívocos diante do trabalho ao qual nos propomos realizar em nosso próprio benefício de prosseguimento do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, utilizamos como tema o equilíbrio mediúnico em época de pandemia. E para isso nós usamos um recurso específico, que é um livro que é extremamente importante, se for possível a todos lerem, porque ele é de fácil manuseio, tem questões que a maioria das pessoas tem dúvidas, as respostas são extremamente claras no exercício da seriedade, do comprometimento de Divaldo Franco e de Raul Teixeira, que é o livro Diretrizes de Segurança, que nos trazem principalmente todas aquelas questões de dúvidas foram selecionadas nesse livro para que eles nos esclarecessem mediante a própria experiência que eles tiveram de vida. E o tema, que é o tema 2 do livro,
a respeito sobre os médiuns é que é interessante estarmos frisando. Existem muitas questões, as questões estarão respondidas nos textos que vão associados às nossas palestras, que são colocadas exatamente para podermos acompanhar diante dos nossos estudos o próprio livro, que muitas vezes a gente pode não estar tendo em mãos, para que a gente possa nos esclarecer profundamente diante daquilo que nós estamos conversando. São várias perguntas. Foram escolhidas algumas perguntas desse tema 2, que é a respeito dos médiuns, e que as respostas elas vão ser colocadas em ênfase em algumas questões que ou o Divaldo ou o Raul Teixeira respondem, mas que para quem quer ler na sua totalidade cada resposta, então está à disposição nos textos. A primeira pergunta que nós escolhemos é: tem o médium inconsciente? O médium inconsciente é aquele que, exercendo a sua faculdade mediúnica, geralmente pelo processo sonambúlico, né, que ele fica em afastamento temporário do seu corpo físico e em contato com o perispírito do espírito, o espírito tem maior facilidade de dar a sua comunicação exatamente porque essa faculdade possibilita um afastamento maior do espírito do seu corpo físico, né? Mesmo este médium que não tem plena consciência do que o espírito fala, né? Que é a mediunidade inconsciente, foi feita a pergunta seguinte: tem o médium inconsciente responsabilidade pelo que ocorra durante as comunicações? Isso quer dizer, já que ele, por um afastamento maior, ele não lembra do que ocorreu nas comunicações do espírito, ele tem condições de poder atuar frente a esse espírito para que não haja desequilíbrio quando esse espírito comunicante está desequilibrado? A resposta é do Divaldo, que ele diz assim: o fenômeno é sonambúlico, mas a comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Aqueles médiuns que são inconscientes têm ação sobre o espírito, porque apesar dele não estar atuando diretamente no seu campo físico, ele, enquanto espírito, pode atuar diretamente no espírito comunicante, dando a necessária paralisação de uma comunicação, caso esse espírito não esteja em condições emocionais de tranquilizar-se para poder ser esclarecido. Tá? O Divaldo ainda complementa assim: há pessoas que não conseguem orar, e quando vão orar, ocorrem-lhe pensamentos de teor vibratório muito baixo. Ele diz, isso acontece não só com o médium inconsciente, mas com todos os médiuns. Tem médium que diz assim: ai meu Deus, antes de ir para uma reunião, eu já não consigo me sentir bem, vêm pensamentos ruins, os espíritos já estão atuando sobre o meu consciente. Como é difícil eu estar equilibrada para poder querer trabalhar em benefício do próximo numa mediunidade em cuja faculdade eu possa estar comandando de forma adequada. Diz-nos o Divaldo: há pessoas que não conseguem orar e quando vão orar ocorrem-lhe pensamentos de teor vibratório muito baixo. Isso é resultado de hábito mental. Quando ele diz hábito mental, ele está nos relacionando como espíritos que estão no mundo de expiação e prova. Ora, as ideias que hoje ocorrem de desequilíbrio, tanto de ordem moral, de ordem física propriamente no nosso dia a dia, né? Emocionalmente a gente não consegue estar equilibrado, o que faz de maior força a nossa condição são os pensamentos desequilibrados. Então ele diz assim: na hora em que vamos exercitar um pensamento ao qual não estamos habituados, é lógico que primeiro aflorem os que são frequentes.
Quais são os pensamentos frequentes? Geralmente os de desequilíbrio, porque nós estamos entre altos e baixos na sintonia vibratória e é comum que na hora que queremos nos compenetrar, nos estarmos mais controlados para uma prece, para uma comunicação espiritual, que nunca deve ser feita em casa, não é apropriado. Tem pessoas que acham que, como não podem ir na sessão, estão fazendo comunicações dentro dos lares. Isso não é apropriado porque o grupo de espíritos ao qual fraternalmente agem em nosso benefício não poderão estar conosco pelo simples processo de disciplina, quando todos nós é que temos por responsabilidade estar num determinado local para essa reunião, para essa comunicação espiritual. Então ele diz que esses pensamentos vêm, nem sempre estão vindo diretamente dos espíritos que estão conosco, mas da sintonia que é mais facilitada pela faculdade mediúnica de estarmos entrando em contato com esses pensamentos. Se damos margem a esse pensamento, inevitavelmente ele faz parte de nós, porque nós somos espíritos normalmente com este hábito mental. Outra pergunta. Pode um médium, em algumas comunicações, não conseguir evitar totalmente as atitudes desequilibradas dos espíritos comunicantes? Em algum momento, porque como a gente aprende o tempo todo, a gente tem que controlar, né? A gente tem que procurar ter os pensamentos sempre superiores, procurar evitar falar discriminadamente sobre as pessoas, sobre as criaturas, em julgamento incorreto, ineficiente, porque nós não temos a totalidade da verdade. Quando nós temos o hábito de falar palavrões, de brincadeiras de mau gosto. Então, esses hábitos mentais, apesar de não ter um interesse efetivo do prejuízo, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não queria prejudicar alguma pessoa, mas eu comentei alguma coisa que ela fez. Na medida em que eu comento, eu entro em contato com a iniquidade humana, que é da natureza nossa ainda no processo evolutivo. E imediatamente nós fazemos crescer essas ideias que se implantam em formas que vão crescentemente nos desequilibrando e desequilibrando quem estiver conosco. Tá? Diz-nos o Divaldo, tem certos cacoetes e viciações que nos cumpre disciplinar. Se algumas comunicações nós não conseguimos equilibrar, é por falta de educação mediúnica. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer uma experiência dele. Quando eu comecei a frequentar a casa espírita na minha terra natal, a primeira parte era um Deus nos acuda, porque as pessoas bocejavam, choravam demasiadamente. Eu, como era médium principiante, cria que também deveria bocejar e quebrar o queixo. Isso todo mundo se diverte com o jeito que o Divaldo fala, porque se nós damos esse exemplo com uma necessidade por falta de educação mediúnica, evidentemente que aqueles que estão entrando dentro da doutrina espírita, ao ver esse exercício, eles acreditam que tem que acontecer, né? É natural que todos os médiuns bocejem, batam as mesas, espirrem, tussam, fiquem suspirando o tempo todo. Quantos médiuns a gente vê por esse caminho que toda vez que vai se concentrar começa a bocejar? E boceja e fala, isso aí é da presença do espírito, isso é da presença da mediunidade em trabalho facultativo, né? Aí ele diz assim, porque as pessoas bocejavam e choravam, né? Ele acreditava que deveria bocejar e também o tempo todo fazer o que ele estava fazendo. Ele diz assim, a médium principal, quer dizer, aquela médium que dentro da casa, que se acreditava ter maior experiência, né? Que era uma senhora muito católica, iniciava as comunicações sempre depois de intermináveis bocejos e tosses que a levavam às lágrimas.
Hoje não bocejo, nem no meu estado normal. Quando eles vêm, quer dizer, os espíritos, né? Eu cerro os dentes e os evito. Isso quer dizer que é controlável. Nós criamos hábitos desnecessários diante da faculdade mediúnica. Então, dizer que por falta de exercer a faculdade agora, por um motivo expressivo, que é o nosso afastamento para evitar aglomeração, não quer dizer que nós não possamos controlar essa faculdade diante de alguns empecilhos que nós sintamos, mas que necessariamente não precisa dar margem para que aconteça, né? Ele diz assim: os médiuns têm o dever de coibir o excesso de distúrbios da entidade comunicante. O médium deve controlar o espírito que se comunica para que esse lhe respeite a instrumentalidade, mesmo porque o espírito não entra no médium. Quando a gente fala incorporar, dá a impressão que ele toma o corpo. Ele não toma, ele entra em contato com o perispírito, né? Que é o que o Divaldo vai dizer. A comunicação é sempre através do perispírito, que vai oferecer campo ao desencarnado. Todavia, a diretriz é do encarnado. Sempre. Quem manda no corpo é aquele que reencarnou e não aquele que quer dar a comunicação na espiritualidade. Nova pergunta. O médium é responsável por toda e qualquer comunicação mediúnica? Em qualquer condição? Resposta do Divaldo. Deve sê-lo porque ele não é autômato. Isso quer dizer, ele não é um robô. A conduta do médium é de sua responsabilidade e graças a essa conduta ele responde pela aplicação de suas forças mediúnicas. É muito comum a pessoa assumir comportamentos contrários ao bom tom e depois dizer que foram as entidades perniciosas que agiram dessa forma. Isso é uma evasão da responsabilidade, porque os espíritos somente atuam pelo médium, nele encontrando receptividade para as suas induções. Vão encontrar ambiente só se nós o permitirmos, se nós temos as nossas imperfeições, mas nós podemos controlar no momento em que de boa vontade nos oferecemos para trabalhar, é assim como num local onde espíritos fraternos que saneiam as vibrações, não é? Para que nós possamos ter um ambiente tranquilo para a prece, nós chegássemos lá com os pensamentos indevidos e poluíssemos aquele ambiente novamente. De nada adianta a gente dizer que a espiritualidade amiga, fraterna está nos amparando se nós não fazemos a nossa parte. É importante lembrar que qualquer circunstância em que altere a nossa função orgânica em desequilíbrio por ação mediúnica é por falta do nosso exercício de controle, de educação e de disciplina. Mais uma pergunta dada também ao Divaldo. Que utilidade tem a mediunidade da vidência? A utilidade é de desvelar os painéis do mundo espiritual, sabendo observá-los e, melhor ainda, mantendo discrição no traduzi-los, para não transformar-se no informativo de leviandades. Olha a responsabilidade que nós temos. Às vezes, o médium que tem a vidência, a clarividência, ele é usado para informar tudo o que ele está vendo. E nós sabemos que pela educação mediúnica nem tudo nós devemos dizer. Então por que a espiritualidade permite que a gente veja? Exatamente para nos preparar, nos fortalecer a ação fraterna em benefício daquele espírito comunicante ali presente. E não para ficar informando às vezes coisas que não vão instruir ou vão equilibrar uma reunião mediúnica qualquer. Então, o médium que vê, às vezes fora da reunião mediúnica, um espírito em situação muito difícil, se eu chegar em casa, mesmo que os nossos familiares também sejam espíritas, e dizer
que aquele espírito está dessa ou daquela maneira, de uma forma muito difícil, eu estarei desequilibrando o ambiente familiar. É favorável que nesses momentos, digamos, estou tendo a evidência de um espírito em sofrimento, porque ele também é nosso irmão. Que tal se nós nos reuníssemos para fazer uma prece nesse momento em benefício desse espírito? É muito mais efetivo, muito mais edificante o auxílio ao espírito do que estar dizendo como ele se apresenta. Principalmente porque se ele estiver presente no ambiente e puder ouvir o que falamos, nada mais estamos fazendo do que maldizer ele mesmo. O que pode haver uma reação inadequada desse espírito em prejuízo do próprio médium, não é? Outra pergunta dada a Divaldo. Por que dois médiuns enxergam ao mesmo tempo quadros diferentes? Porque houve assim duas pessoas, duas companheiras em que estávamos conversando, em que, tendo a evidência numa determinada situação que era até agradável, por estarem vendo diferentes, acreditaram que uma delas não estava com a mediunidade muito afilada, né? Muito disciplinada, ou que poderia ser uma coisa da própria mente. O Divaldo vai dizer assim: a utilidade da vidência não era dar o painel do mundo espiritual? Então, se ao mesmo tempo duas pessoas veem, elas estão em faixas vibratórias diferentes. Isso ocorre com a maioria dos médiuns videntes, que também são, na maioria, clarividentes também. Quando desenvolvem essa faculdade, a diferença entre o vidente é que ele está tendo a impressão do espírito naquele local em que ele se encontra, ou geralmente no local onde se encontra o médium, e o clarividente ele pode transportar-se nessa visão em ambientes diferentes para poder ter a vidência do espírito, né? Então, tanto a vidência quanto a clarividência, ela tem que ser disciplinada, construída com imagens que não se traduzam na nossa imaginação, mas isso não quer dizer que dois médiuns enxerguem de forma diferente, eles estão desequilibrados ou não estão vendo imagens da própria mente. É a gente imaginar que tem um cubo nas mãos e cada face desse cubo tem uma cor. Se eu mostrar para uma pessoa que esteja à minha frente, vai ver uma cor, enquanto que aquela que estiver na lateral vai ver de outra. Isso não quer dizer que os dois não estejam vendo o cubo, mas estão vendo em facetas diferenciadas. Isso acontece na mediunidade e não é o descaso do desequilíbrio ou da contenção de fantasia, né, mental. Outra pergunta. O Divaldo ainda responde. Qual a finalidade de médiuns curadores? Para que ter médium curador se nós temos médico? E por que, quando, como, de que maneira procurar um médium curador? Diz-nos o Divaldo: o médium curador é o intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mudem a direção do pensamento e do comportamento, integrando-se na esfera do bem. O que ele quis dizer com isso? Que aqueles que passam, têm a oportunidade de encontrar um médium curador, é para que ele possa ter a oportunidade do despertamento da vida imortal, da vida espiritual, e que ele mude a sua forma de pensamento, porque daquela forma como ele está vivendo, está trazendo consequências ruins para a sua vida orgânica, para a sua vida emocional. Quantas vezes a gente vê criaturas dizendo: eu fui até um médium que cura as pessoas
e fulano foi curado e o outro não foi, porque um tinha merecimento, o outro não tinha. Merecimento cabe o julgamento a Deus. Agora, se um foi curado, é para o despertamento da imortalidade da alma, do seu progresso, da sua reflexão sobre a vida reencarnatória, para que ele mude a direção da forma de pensar e de agir, integrando-se na esfera do bem. Ainda nos diz uma pergunta em que a resposta foi dada também pelo Divaldo. É normal que médiuns dessa natureza, quer dizer, que são curadores, se utilizem de instrumental cirúrgico, de indumentária, que os caracterizem como médicos? Quer dizer, o médium curador tem que se vestir como médico? Ele tem que ter maca, ele tem que ter um ambiente para o atendimento médico, como é que é essa coisa? Diz o Divaldo, na minha forma de ver, quer dizer, como ele enxerga nas experiências que ele tem. Trata-se de ignorância do espírito comunicante. Primeiro, aquele que incorpora num médium como médico, ele tem a ignorância que ele não tem necessidade de se apresentar dessa forma, então o médium não precisa vestir-se como médico para saber que tem um espírito que é médico. Tá? Que deve ser devidamente esclarecido, de presunção do médium também, que deve ter alguma frustração e se realiza dessa forma ou de uma exibição, ou ainda para gerar maior aceitação do consulente que, condicionado pela aparência, fica mais receptivo. Já que os espíritos se podem utilizar dos médiuns que normalmente não os usam, não veio por que recorrer, né? Ele falou assim, eu não vejo, eu não acho, eu não tenho condição de explicar para que, né, a técnica humana ser utilizada se apresentando como médicos quando a medicina espiritual sempre é superior, não é? Ainda mais uma pergunta. Se o médium interrompe sua tarefa mediúnica, pode isso lhe causar danos? Por quê? É o que nós estávamos falando sobre os médiuns que estavam se sentindo mal, né? Com relação à falta do exercício da faculdade mediúnica nos centros, né? Nos centros de reuniões mediúnicas. Diz-nos o Divaldo, o êxito de qualquer atividade depende do exercício da aptidão de que é objeto. A mediunidade, segundo Kardec, é uma certa predisposição orgânica de que as pessoas são investidas. A faculdade mediúnica é do espírito. Se a prática não é convenientemente educada, canalizada para a finalidade a que se destina, os resultados não são naturalmente os desejados. Se nós não educarmos a nossa mediunidade, evidentemente vai causar danos. Assim como aquele que não quer mais exercer uma faculdade que é ostensiva na mediunidade, ele também arca com certas consequências, porque o exercício faculta uma sensibilização maior do contato com o plano espiritual. Por que se diz que a pessoa fica doente? Não é que ela fica doente por causa da mediunidade, mas da incoerência que nós temos dos maus hábitos mentais. Então, quando nós não nos colocamos adequadamente na disciplina, no estudo e no controle, principalmente dos nossos pensamentos, estamos à mercê dos nossos hábitos mentais em dificuldade e dos hábitos mentais dos espíritos em dificuldade, que se ampliam em verdadeiras plataformas de ideias, no qual nós a chamamos de ideoplastia, né? Plasmamos imagens que vão prejudicar as pessoas que estiverem na mesma sintonia. Ele ainda complementa: quando educamos a mediunidade, ampliando a nossa percepção parafísica, desatrelamos faculdades que jaziam embrionárias. Isso ele quer dizer que, diante do exercício mediúnico sendo feito com responsabilidade, tudo aquilo que nós tínhamos de forma simples, ele vai se ampliando, ele vai se aperfeiçoando. Então, cada faculdade, ela vai tornando-se mais clara, mais que nos dão maior confiança para o próprio exercício. Isso, inclusive, nós vamos ver que está escrito no Evangelho, não é? E para podermos finalizar essas questões,
para podermos repensar o que nós fazemos diante da mediunidade, é preciso estudo, esclarecimento, responsabilidade e o nosso trabalho em benefício do próximo, sempre tendo como meta o nosso próprio aperfeiçoamento para que o nosso exemplo seja sempre de consolação para o bem. Vamos finalizar a nossa reunião com uma prece que foi retirada do livro Chico Xavier Pede Licença, que foi psicografada pelo Chico, autores diversos. Palavras de Emmanuel. Deixa que o teu coração repouse no entendimento, a fim de que a vida maior te use por filtro da paz em auxílio dos outros. Frequentemente, hoje, nos reportamos todos à terra conturbada. Muitos companheiros se fazem pontas de lança na expansão do desespero e transformam-se outros muitos em pregoeiros da agitação. Sê, porém, o pouso da tranquilidade operosa, a nave sólida em que os náufragos da inquietação encontram apoio. Recorda, o mundo já viveu outras épocas de crise e a todas sobreviveu para exaltar-se em mais elevado gabarito de evolução. Por maior a tormenta, guia o teu barco no oceano das lutas renovadoras, harmonizando o leme da própria vida com a fé em Deus. Escora-te na sabedoria divina, sustentáculo do universo, e prossegue com a serenidade e coragem ante o roteiro do dia a dia. Lembra-te, guerras de extermínio arrasaram continentes e nações, mas Deus restaurou os mecanismos da civilização e outros povos apareceram com assinalados destinos na execução do progresso. Convulsões geológicas destruíram comunidades inteiras. Deus, no entanto, reinstalou-as através da reencarnação em faixas diferentes da Terra, delas fazendo instrumento valioso no preparo de tempos novos. Diversos agrupamentos humanos enlouqueceram, mergulhando em atitudes e atividades suicidas. Deus, porém, lhes conferiu outros rumos, doando-lhes oportunidades mais amplas de serviço para se recuperarem com segurança em existências de redenção. Epidemias varreram cidades inúmeras, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com ensejo precioso de aprendizado e trabalho na terra, mesmo em planos mais nobres. Não importa o tipo de tempestade que te requisite os receios indébitos, ruja a ventania da destruição ou vocifere a ameaça da morte, guarda-te em Deus. Os homens podem aumentar o poder das trevas. Deus, entretanto, é a luz que as dissolve. Por isso mesmo, onde surja a discórdia, sê a paz, e onde grite a maldição, sê tu a bênção. Que possamos ser paz e bênção em todos os lugares onde estivermos. Que assim seja.